Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Hoje eu apresento para você Com Armas Sonolentas, o novo romance da Carola Saavedra, o quinto romance publicado pela Companhia das Letras. Como todos os outros, eu posso dizer porque li todos os outros, esse romance da Carola, Com Armas Sonolentas, ele possui uma engrenagem própria, muito particular. Então, tempo, espaço e personagens se relacionam uns com os outros de uma maneira muito original e muito particular. Você não entra na história de cara sabendo já o que é que você vai encontrar pela frente, pelo contrário. Então, nesse romance, nós temos três personagens femininas muito fortes e muito diferentes entre si. Essas três personagens têm um jogo ali que relaciona umas com as outras. E qual é esse jogo? É isso que o leitor se vê muito interessado em descobrir. Essa engrenagem particular, eu acho que é uma marca da Carola. Tempo, espaço, personagem, eles nunca estão de maneira cronológica. Então é um convite também para o leitor, é quase como se você estivesse lendo um livro de suspense, porque você quer saber, assim como as próprias personagens querem, saber quem é que elas são. Fora isso, são três mulheres muito fortes, com personalidades muito marcantes, e são também mulheres marcadas por um certo abandono e também por um exílio que não necessariamente é um exílio geográfico, muitas vezes é um exílio emocional. Então, essa configuração dessas três mulheres e o que liga essas três mulheres é o que faz o leitor devorar esse romance. Espero que vocês leiam esse romance quentíssimo da Carola Saavedra e que vocês curtam a entrevista a seguir, curtam também o Bom de Ler e não deixem de se inscrever. Tem alguma questão para você de identidade? Teve uma questão seríssima, quer dizer, eu cheguei no Rio, eu tinha 3 anos de idade, meus pais chilenos, né? Então era uma casa meio ilha Chile, né? Se falava espanhol, se comia comida chilena, se ouvia música em espanhol, quer dizer, era uma ilha. É até hoje a casa dos meus pais. E aí eu fui estudar na escola alemã. Eu estudei na escola alemã no Rio, no Corcovado. E aí então eu tinha aprendido a falar português, e aí eu tinha que aprender a falar alemão e logo depois a falar inglês. Então eu vivia entre esses vários idiomas e culturas, que por um lado foi muito bom, quer dizer, que me deu uma flexibilidade e um acesso, quer dizer, eu acho que um acesso ao saber que eu não teria se eu só lesse em português. Né? Eu tinha a possibilidade de ler em alemão, a possibilidade de ler em inglês, enfim, que tudo isso vai em espanhol, numa época em que muitos livros não eram traduzidos. Mas isso hoje eu conto rindo, mas na época era uma questão, entre outras, né? De dizer, bom, quem sou eu? Eu me sentia como se eu não pertencesse a lugar nenhum e a coisa nenhuma. Assim. E ao mesmo tempo me sentia pertencendo a tudo, um pouco. E eu acho que o que me salvou disso foi quando eu comecei a escrever. Quer dizer, quando eu comecei a escrever seriamente e depois a publicar. É como eu, enfim, sempre falo essa frase, mas é muito verdadeira no meu caso, que eu falo enfim, que a língua portuguesa é a minha pátria, né, a minha casa, é o meu lugar. Esse livro de contos é o livro que eu renego, né? É o livro, enfim, é o livro que eu hoje em dia não teria publicado. Eu acho que foi um momento assim, Bom, detalhe, não foi o primeiro livro que eu escrevi, eu já tinha escrito um romance e 2 livros de contos que eu não publiquei. Não mostrei para ninguém, enfim. E aí esse eu resolvi mandar para 7 Letras. Mas hoje em dia eu acho que já tem muita coisa minha nesse livro do que eu vou fazer depois. Eu acho que já tem uma voz ali. Mas eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, assim, o que eu quero na literatura, né? Era aquela coisa, vou escrever uns contos aqui, porque eu acho que um romance é muito difícil, eu não vou conseguir, etc. Então, hoje em dia, eu não teria publicado, não publicaria esse livro. Então, eu acho que, para mim, a minha carreira começa no Toda Terça. Aí eu já sabia para onde eu queria ir. Né? Eu já sabia, por exemplo, ali eu já percebi, não, eu não quero escrever contos, eu não sou uma contista. Quer dizer, o espaço do romance é o meu espaço. Então, aí eu já tinha essa clareza
e também já sabia o que eu queria no romance. Quer dizer, eu já sabia que eu não queria aquele romance linear, né? Que eu queria trabalhar com narradores, com estruturas narrativas diferentes. Enfim, eu sabia mais ou menos que para mim, vamos falar assim, a máquina, né, do romance era tão importante quanto as histórias que eu estava contando. E aí como é que foi partir do Toda Terça para um segundo livro? Foi automático, na realidade, porque o que aconteceu? Eu passei 10 anos estudando muito, né? Eu fui para a Alemanha e eu era uma escritora, assim, eu era alguém que queria ser escritora desde criança, e ia adiando porque, de certa forma, as minhas expectativas eram imensas, e como elas eram imensas e realizáveis, obviamente. Então eu ficava nisso de não, vou estudar, então parte do meu tempo na Alemanha foi um tempo de estudo, menos de um estudo na faculdade que eu fazia, que para mim era o de menos, e mais um estudo pensando nessa escrita, nesse momento que eu ia começar a escrever. Então eu vinha lendo, sei lá, lendo Piglia, ia lendo assim, muitos autores, muitos ensaios sobre romance, mas também muitos romances, enfim. Eu vinha de muitos anos de material, né? Eu tinha um material de muitos anos, muito estudo, e então, na realidade, os 3 livros foram quase que uma coisa só. Flores Azuis é 2008, um ano depois. Então você não travou, assim? Não, do zero. Sucesso do Toda Terça? Zero. Não veio. Era tudo como assim, agora eu posso, agora eu vou, era muita coisa que eu tinha. Então eu acho que esse impulso inicial são esses 3 livros, que eu escrevi muito um depois do outro. Você forma um bloco. Isso. E depois do Paisagem, aí sim, aí eu parei e pensei, esgotou. Então, a partir dali, as minhas questões passam a ser... Aí eu passo a sofrer mais. Eu acho que até então eu não sofria. Eu estava feliz ali escrevendo. Quando eu acabei o Paisagem, aí eu comecei a sofrer. Assim, tipo, não sofrer assim, né? Tô me autoflagelando, mas um sofrer assim começou a ficar mais difícil. Bom, eu acho que o livro que eu estou terminando agora, que eu estou entregando agora, é uma mudança imensa. Eu acho que, às vezes eu não me reconheço, mas acho que, por outro lado, ele tem uma lógica que é a mesma. Agora, não deixo de trabalhar com essas questões, quer dizer, quem narra, por que narra, enfim. E esse livro novo, ele parte, digamos, um pouco para o fantástico. Cada livro é um processo único. Então, às vezes, por exemplo, eu já sei desde o início. Flores Azuis é um livro que eu sabia tudo. Antes de escrever, eu sabia que eram tantas cartas. Eu me lembro que eu fiz uma tabela para Flores Azuis. Tantas cartas, e a carta tal, e aí o cara que vai receber as cartas. Era uma coisa assim que, quando eu comecei a escrever, eu tinha até o título do livro. Tinha tudo. O livro que eu escrevi agora, eu comecei a escrever e não sabia nada. Não sabia para onde... Para cada um? Eu não sabia nada. Eu tinha só uma ideia. Eu quero escrever a história desta mulher aqui. Mas essa história, para onde ela ia, o que ia acontecer, quantas narradoras eu ia ter, não tinha a menor ideia. Eu, em geral, trabalho com vários narradores, né? Acho eu pensar agora quase todos, pelo menos 2 narradores. Esse último livro é um narrador só. Mas o narrador para mim é importantíssimo. Eu acho que quase tão importante quanto o personagem, quer dizer, a ideia do personagem. Porque o narrador ele vai estruturar o livro, quer dizer, ele vai te dar o ponto de vista daquele livro, né? Ele vai te deixar em dúvida ou não se é um narrador confiável ou não. Eu gosto muito da narrativa em primeira pessoa, porque eu acho que para mim, ela supre certas necessidades de visão de mundo. Quer dizer que você, de certa maneira, tudo é uma interpretação de alguém. Eu quero que o leitor reconstrua aquela história comigo. Que eu quero entregar as peças e quero que ele monte as versões possíveis. E eu trabalho muitas vezes com várias versões, várias possibilidades, porque a ideia que está por trás disso, que para mim é muito importante, que é uma ideia, enfim, importantíssima a partir
do século XX, principalmente, que a ideia é que se há um original, se há uma verdade, essa verdade ela está para sempre perdida, ela é inalcançável, ela é irreproduzível, né? O que você pode, na arte, no que for, é criar versões que se aproximem dela, mas que nunca vão chegar nesse cerne misterioso. Os meus personagens não têm vida própria, eu sou autoritária. Quer dizer, o que tem a partir de um momento, eles têm uma lógica própria, que foi uma lógica que eu dei, né? Não é que eles saíram voando sozinhos. Então, mas os personagens para mim são importantíssimos, tanto que é como para mim como se fossem, não sei, fantasmas que me acompanham, porque são, enfim, desdobramentos meus, de alguma maneira, né? Eu criei aquilo, não criei aquilo do nada, né? Nada se cria do nada. E se eu escolhi fazer um personagem, não outro, escolhi fazer o personagem daquele jeito, não de outro, é porque aquilo diz algo importante sobre isso, sobre o que eu penso do mundo, sobre mim, sobre quem eu sou, sobre as minhas escolhas. Então, eu me sinto muito presa, ou muito grudada, de alguma forma, como se esses personagens estivessem grudados em mim. E quanto mais eu escrevo, mais livros eu publico, aumenta a população, né, de alguma maneira. Eu gosto muito de dar aula em oficina. Muito do que eu penso, do que eu escrevi agora, surge de um olhar para esse... Tanto o inventário quanto esse livro agora, ele surge de um olhar para o processo de criação literária, que para mim a oficina ela é um laboratório. Então eu não acho que é porque você dá aula, você está passando conhecimento e os outros estão recebendo e você está ali. Não, eu acho que é uma troca. É uma troca, assim, e dali eu entendo muitas... Eu passei a compreender por que um personagem funciona e por que não. Os medos que as pessoas têm quando elas escrevem, medo e a coragem que a escrita exige. Eu tenho um olhar para o processo de criação literária que eu só tenho porque eu tenho essa experiência de todos esses anos, lendo e vendo escritores surgirem. Eu vi, algumas vezes eu tive, digamos assim, a sorte de ver um escritor surgir, de ver uma escritora surgir e de ficar maravilhada diante daquilo. Eu acho que você pode formar um escritor, você não forma. O escritor se forma a si mesmo, ele surge. Ele é um acontecimento. O surgimento de um escritor é um acontecimento. Que às vezes nem a própria pessoa sabe o que está acontecendo, né? Esse momento, para mim o surgimento do escritor é o momento em que a pessoa encontra, digamos assim, o tema dela, que ela queria falar, com a voz. Agora, às vezes isso pode não acontecer nunca, tá? Porque encontrar o tema não é tão difícil. Agora, encontrar a voz é o grande mistério. É o que eu falo em sala de aula. Eu falo, olha, o que é a voz do escritor? É um grande mistério. Você vai procurando, em algum momento aquilo surge. É meio assim, aquela frase do Picasso que diz, eu não procuro, eu acho, eu encontro, né? Passa um pouco por um momento, um acontecimento, né? E fora isso que tem um outro mistério da escrita, que para mim é a coisa que mais surpreendente, é que, eu acho que eu falo isso em sala de aula, né? Que se você é, digamos, um médico, um cirurgião, quanto mais experiência você tem, melhor profissional você se torna. O escritor não, você trabalha o tempo todo com incerteza, o tempo todo com esse mistério, porque a verdade é, você pode escrever 2, 3, 4 livros incríveis e nunca mais escrever, algo acontecer em você e você nunca mais escrever nada. E ao contrário, quer dizer, você pode ter escrito 4, 5 livros medíocres e de repente você escreve uma grande obra. Se a gente pensar o Cervantes, para ele, o Dom Quixote não era a grande obra dele. Para ele, o Dom Quixote era um livro, tipo assim, mais ou menos, era o best-seller dele, porque a grande obra que ele estava trabalhando era outro, que hoje ninguém dá a mínima. Então, há um mistério do que a gente não controla, né? Mas que, assim, que bom também, né? Que você não tem um caminho já traçado, você tá ali, tipo, e vamos ver o que vai acontecer. Tem por trás, às vezes, uma ideia de que
o escritor não precisa de técnica, ele não precisa de leitura, ele precisa de leitura. Não adianta alguém querer falar, eu quero ser escritor, mas eu não gosto de ler. Não pode, né? Eu não quero ser escritor, mas eu acho que vai vir uma inspiração, a musa, sei lá, vai aparecer e eu vou sair escrevendo. Não vai. A escrita, o romance, o bom romance, ele é o resultado de um longo processo de muito trabalho. E constância, quer dizer, que trabalho e continuar e tentar outro. Eu acho que é por aí. Para mim, aí surge um escritor. Pode surgir agora. Eu não ensino alguém a virar escritor, né? Porque eu posso mostrar um caminho. Eu posso falar, olha, eu acho que é por aí, eu acho que falta leitura, eu acho que falta autoconhecimento, né? Porque na realidade, o romancista, mais do que tudo, ele tem que ter conhecimento do humano. Se ele não tem conhecimento de si mesmo, de como funcionam as pessoas, os medos, as contradições, tudo isso, todo esse espaço, digamos assim, escuro, né? Se ele não tem noção disso, ele não pode, assim, ele pode até escrever um bom romance, mas vai ser algo pontual. E qual a sua relação com a crítica? Procura saber tudo que já falaram nos seus livros? Bom, é claro, por exemplo, se eu lanço um livro, eu quero saber. Porque para mim o leitor é importante. Quer dizer, não é importante quando eu estou escrevendo, mas depois que eu lancei, é importante porque é isso que vai me fazer pensar sobre o meu livro. Isso vai deixar para mim mais claro o que eu estou fazendo. Então, quanto mais leituras eu tiver, mais aprofundadas elas forem, mais eu ganho, né? É um diálogo. Você não está ali sozinho, você precisa do outro, você precisa da crítica, você precisa de bons leitores. Então, acho a crítica importantíssima. Acho que a gente dá pouca importância para a crítica no Brasil. Eu acho que crítico devia ser uma coisa assim mais importante, tão importante quanto o autor devia ser. Devia ter muita gente querendo assim, poxa, meu sonho é ser crítico. Oficina para crítico, vamos ser... Não, é verdade. Porque a literatura de um país, ela não é feita só do que os autores escrevem. Ela é feita também do que as pessoas leem, dessas leituras. Quanto melhor forem, quanto mais gente mais bem preparada tiver ali escrevendo sobre os livros que estão saindo, melhor vai ser a possibilidade de surgirem autores escrevendo melhor. Quer dizer, uma coisa alimenta a outra, né? Então, eu acho que a crítica é essencial e deveria ser mais valorizada, mas uma crítica séria. Mas essas coisas, por exemplo, eu sei, até eu escrevi um inventário e tipo as chamadas eram assim, Carola Saavedra escreve mais uma história de amor. História de amor. Eu falei, gente, não tem uma história de amor no inventário. Então, assim, qualquer coisa que eu escreva é uma história de amor. E aí eu falei assim, se eu escrever sobre a guerra, não sei o que, Carola, você escreveu sobre uma história de amor na guerra, não sei onde. Porque eu acho que tem essas certas estereótipos, né? Porque você não é lido, o seu livro não é lido sozinho. Quer dizer, junto com o livro é lido. Se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é velho, se você é bonita, se você é mais ou menos bonita, para uma estética de mídia, se você... Enfim, tudo entra na leitura. Né? Você não tem como fugir disso. E também entra na leitura o que você já publicou. Né? Então tudo isso meio que você entra ali numa caixinha e você vai ser lido a partir disso. Muitas vezes, é claro que tem exceções, tá? Tem exceções. Mas em geral passa por isso. Referências marcantes você tem de escritores com quem você aprendeu? Entender certas coisas, possibilidades da literatura, com certeza. Quer dizer, em várias fases da minha vida, né? Eu acho que o primeiro veio a Clarice, né? Lá no início, ainda na adolescência, de um mundo ali que surgia que eu não conhecia. Depois me marcou muito Cortázar, engraçado, né? Por exemplo, O Jogo da Amarelinha, que é um livro que eu nem gosto hoje em dia. Mas eu amei, porque de certa forma ele me mostrou que você pode escrever um romance
de uma forma diferente, que não era aquela que eu conhecia, aquela forma mais tradicional. Depois, Piglia, os ensaios do Piglia. Depois daqui, bom, o Sérgio Santana para mim foi assim uma pessoa importantíssima. Depois, a Hilda Rios, depois veio a Hilda Rios. Eu estou falando em cronologias, né? Passei por uma fase também, Thomas Bernhard, que eu direto, depois, enfim, Sebald, também foi um autor, assim, também tive a fase Sebald. Tive a fase Machado, engraçado que ela veio bem depois, né? Ela veio, deve fazer uns 5 anos só. Fase Machado de Assis. Eu acho que porque eu já tinha, vamos falar assim, a maturidade para entender certas coisas do Machado de Assis que tinham passado antes. Então eu virei de novo super leitora de Machado de Assis, enfim. E você acompanha os contemporâneos? Acompanho. E indico para os meus alunos, eu falo, gente, leiam os autores brasileiros, leiam os contemporâneos. Se você não pode querer escrever sem saber o que os seus pares estão escrevendo agora, então leia. Então eu indico muito o autor contemporâneo brasileiro, né? Aliás, eu costumo indicar a literatura brasileira sempre, porque eu acho que a literatura estrangeira ela funciona sozinha. E a brasileira que precisa, e além do mais, quando você está aprendendo a escrever, você precisa ler em português. O Bolanho, tive um momento Bolanho. Tive um momento Bolanho, influência, tive um momento Bolanho. Eu morava na Espanha e de repente li os Detetives Selvagens, fiquei louca com aquilo. Então, assim, teve vários momentos, assim, autores. Mas se você pensar bem, eu olhando assim, por exemplo, é isso, foram muito mais autores, homens, do que mulheres. 2 anos atrás, com todas essas questões, pensando nessas questões femininas, que para mim são, eu acho que elas são essenciais e importantíssimas, eu parei para pensar e falei assim, olhando para a minha estante, qual é a quantidade de autoras que eu tenho na minha estante, que são assim os livros que realmente... Eu começava a olhar e falei assim, meu Deus, eu estou aqui falando que temos que ler mulheres, mas eu olho para a minha estante e tá cheio de homem. E depois eu comecei a me perguntar quem são as mulheres que para mim são um modelo. Quem são essas escritoras? E por poucas. Aí eu comecei a procurar e foi quando eu falei, bom, eu quero de agora em diante ler só mulheres. Não só mulheres, mas ler principalmente mulheres, porque eu não tinha lido o que eu deveria ter lido. Eu quero ler e escrever sobre mulheres, né? Eu escrevi sobre a Elvira, escrevi sobre a Adriana Lisboa, enfim. Então veio essa necessidade, não, vou escrever longo, escrever um ensaio, escrever um texto, não qualquer coisa, mas um texto que olhe o livro, como eu li nesses ensaios, essas autoras, como eu gostaria de ser lida. Até porque, por exemplo, o homem, quando ele escreve, ele escreveu sobre uma geração. Você, quando escreve, você escreveu uma história de amor. Eu falei, não, eu não escrevi uma história de amor. Eu escrevi 1000 outras coisas, talvez também uma história de amor, falando do inventário, né? E isso que me incomoda, porque a mulher, ela é resumida, a escritora, ela só sabe falar de histórias de amor. E o homem, se ele escreveu essa mesma história, um homem ele está falando de toda uma geração, ele está falando de toda uma comunidade, ele está falando do mundo, ele é universal, né? A mulher, quando ela fala de questões femininas. Aliás, uma coisa que me deixou muito impressionada é que eu queria inicialmente fazer o pós-doc sobre escritores que tenham escrito romances, escritoras famosas, enfim, do cânone brasileiras, que tivessem escrito sobre a relação mãe e filha. Eu não encontrei nada. Então, assim, o que me parece importante é não ter medo dessas questões que são tratadas como questões mulherzinhas, porque elas são as nossas questões. Quer dizer, o meu questionamento hoje, e que foi o questionamento nesse livro agora, no novo, é assim, eu quero falar de questões da mulher. Eu quero falar de questões femininas, dessas questões que não estão na literatura, né? De repente você começa a perceber o aborto não está na literatura, a menstruação não está na literatura, a menopausa, o corpo da mulher. O corpo da mulher só existe como um corpo objeto, como um corpo desejado.
É claro que agora isso está mudando, mas quando você pensa no cânone, ele é raro, escrito por mulheres, porque a mulher sempre tinha que ter medo, porque aquilo ia virar, ela está falando de coisinhas de mulher. Então a sensação que eu tenho é como se tudo aquilo estivesse silenciado, a mulher é um objeto, né? A mulher, ela existe como musa, mas eu acho que é o momento de a gente pensar na mulher como a artista, como aquela que faz, como aquela que produz, como aquela que olha, e não só como aquela que é olhada. Mas, enfim, eu acho que isso é importante na literatura, para pensar a literatura para dar voz, porque a literatura está ali também para dar voz a quem não tem voz, né? Em todos os sentidos e todas as formas. Quer dizer, passa por série de grupos, subgrupos, que não tem voz na sociedade. Então a literatura é isso, eu quero ler quem está falando de assuntos que eu nunca vi, nunca ouvi, nunca li, me interessa. E também me interessa esse caminho.